Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Mariane Zancanella e esse canal é para postar palavras de Deus para abençoar e edificar a sua vida e nós crescermos juntos. E você que me acompanha aqui desde o início, né, já faz um ano que eu estou por aqui, eu dei uma pausa do canal para me fortalecer mais em Deus e agora eu voltei com tudo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que nós enfrentamos quando a gente se dispõe a viver o propósito de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós enfrentamos são as batalhas espirituais. Nós sabemos que existe uma batalha constante acontecendo no mundo espiritual. E nós também enfrentamos a batalha que eu postei no último vídeo, que é uma batalha interna entre a carne e o espírito. Mas também tem uma batalha travada quando a gente se posiciona no mundo espiritual para viver o chamado e o propósito de Deus na nossa vida. Porque o diabo ele se incomoda e ele vai tentar fazer de tudo para que a gente venha desistir. Então é onde se iniciam as batalhas espirituais. E como a gente se fortalece? A gente se fortalece do modo que a gente já faz, né? Para sobreviver nesse mundo tão difícil e tenebroso. Através da leitura da Bíblia, né? Do estudo da palavra de Deus, da oração, do jejum. São coisas que nós já fazemos e que nós precisamos para nos fortalecer em Deus. Mas por conta dessa batalha adicional que se inicia quando a gente se dispõe a viver o propósito de Deus, então nós precisamos intensificar, né, as nossas orações, as nossas buscas, a nossa comunhão com Deus, para nós estarmos realmente fortalecidos nele e vencermos a cada batalha espiritual, a cada levante do diabo. Segunda coisa, intimidações. O diabo vai tentar nos intimidar, sabe? Trabalhando na nossa mente, jogando dardos inflamados, pensamentos para nos fazer desistir. E sabe, ele é tão sujo que se ele vê que as intimidações dele diretamente na nossa mente não está sendo suficiente para a gente desistir, aí sabe o que ele vai fazer? Infelizmente, ele vai usar uma pessoa que a gente ama muito ou até mesmo uma pessoa que é uma referência espiritual de Deus na nossa vida para nos intimidar. E ele vai procurar alguém, né, para que dê lugar, que dê espaço para ser usado por ele. E infelizmente a pessoa que abrir a brecha é a que ele vai usar para tentar nos intimidar, para que a gente desista do chamado de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos perseverar. E como a gente vence a intimidação? Em comunhão com Deus, silenciando a voz do diabo e entendendo que também a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Sendo assim, a gente precisa silenciar a voz do diabo na nossa mente, a voz do diabo quando as pessoas que nós amamos ou que são referências para nós são usadas por ele, e liberar elas no nosso coração e entender que Deus é quem guerreia as nossas causas e não importa a intimidação do diabo, o que ele diz, e sim o que Deus diz a meu respeito. E é ele quem batalha contra o diabo quando ele se levanta através da intimidação na nossa vida. A terceira coisa, você será constantemente tentado a olhar para si. Como assim, Mari? Quando você estiver começando a viver o chamado de Deus na sua vida, como eu, por exemplo, o inimigo vai tentar fazer de tudo para que a gente olhe para nós mesmos. E quando a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ver que a gente não é capaz, que nós não temos habilidades e nós vamos ter vontade de desistir, porque ao cair nessa tentação de olhar para nós, a gente vai ver que a gente não tem habilidade, a gente vai estar olhando para a gente, para a nossa incapacidade, para as nossas debilidades, e de repente a gente vai olhar para o tamanho do chamado e do propósito que Deus confiou nas nossas mãos. E a gente vai perceber que não se encaixa, porque nós não somos capazes de cumprir esse propósito tão grande de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos vencer essa tentação de olhar para nós e focar em olhar para Jesus. Entender que quem nos chamou para cumprir aquele propósito é que nos capacita. E nós nunca seremos capazes mesmo, mas é Ele quem nos capacita. Quando nós fazemos o que nós somos criados e chamados para fazer na dependência dEle, Ele nos capacita. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que se encontra em 2 Timóteo, o capítulo 1, do versículo 7 ao 9. É uma carta de Paulo a Timóteo, e Timóteo era um jovem que estava iniciando seu ministério, então Paulo manda essa carta para ele com uma palavra de encorajamento que eu quero compartilhar para você, que tem edificado a minha vida e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo estava preso por estar vivendo o Evangelho de Deus. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, e aqui ele já demonstra que realmente nós vamos passar por sofrimentos ao tentarmos viver o Evangelho de Deus. E suporte como esse sofrimento? Segundo o poder de Deus, né? O poder de Deus que vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Esse poder que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, né? Ou seja, não porque a gente fez algo para merecer, não porque nós somos capazes, não por causa das nossas habilidades, mas segundo o seu próprio
propósito, há um propósito de Deus a se cumprir nas nossas vidas e nós precisamos nos render a Ele. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo está querendo dizer que é a graça de Deus. Ele está querendo encorajar Timóteo e essa palavra serve para encorajar a mim e a você para cumprirmos o nosso propósito de vida. Não tem a ver com a gente e tem a ver com Deus, tem a ver com que Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo para cumprir, sermos capazes de cumprir o propósito dele na nossa vida. Então eu espero de coração que esse vídeo tenha abençoado, edificado a sua vida e principalmente te encorajado a viver o propósito de Deus na sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu posto vídeos novos para abençoar e edificar a sua vida e nós vamos aqui crescendo juntos. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.